Bom, também dentro dessa tese que eu defendo, que eu embaso, onde eu apresento o inconsciente de maneira anacrônica, né? Desmistificando a questão da lei da atração e trazendo à tona a lei da intuição, existem muitos quadrantes que ocorrem também dentro deste mesmo setor, né? Como eu falei, a gente pensa que são vários setores, mas um setor é responsável por muitas questões, né, mentais, cerebrais, né? Então, agora abordaremos uma questão muito importante, né? Falamos a respeito da questão do que se pode alcançar, né? Sabendo usar o poder da lei da intuição, mas agora entramos num quadrante do que pode ocorrer se tu não souber usar e tiver essa lei da intuição muito evidente. E é onde entram ansiedade, angústia e principalmente síndrome do pânico, né? Certamente essa tese que eu abordo, né, explicando o inconsciente de maneira anacrônica, acrônica, atemporal, né, ou seja, que ele emite reflexos de acontecimentos posterior para trás e automaticamente tu absorve, se transforma em pressentimento e gerações neuroquímicas, né? Então, sabendo desse pressuposto, nós conseguimos entender o que esses pressentimentos e gerações neuroquímicas podem vir a trazer por um cérebro que não está enxergando a materialidade de um acontecimento, para um consciente que não está enxergando a materialidade de um acontecimento, mas está pressentindo um acontecimento. E não só acontecimento, pessoal. Eu quero deixar claro que o teu inconsciente, ele não consegue discernir uma mídia que tu consome, uma série que tu consome, um filme que tu consome da tua própria realidade, né? Assim como nós falamos no vídeo anterior, que o roteirista do Simpson captou acontecimentos cotidianos do mundo e acabou expressando no roteiro dos Simpsons, o teu inconsciente age dessa mesma forma. Então suponhamos que tu vá consumir um filme de terror, certo? Na quarta-feira. Tu não está entendendo o efeito borboleta anacrônico que tu está causando e gerando na tua segunda e na tua terça. Na tua segunda e na tua terça-feira, ou até mesmo uma semana antes, um mês antes, um ano antes, né? Para o inconsciente não existe um limite. Então a gente tem que cuidar muito com as mídias que a gente consome, né? Então, para que vocês entendam melhor a lei da intuição e tanto o que ela pode te beneficiar quanto o que ela pode te prejudicar, certo? Essa tese provavelmente vai vir a ganhar o Nobel, né, alguns anos após os testes clínicos comprovarem, né, esse meu embasamento e essa minha defesa, e muitas questões inexplicáveis até hoje, o porquê uma síndrome do pânico, um surto, né, enfim, diversas coisas que estão ancoradas em acontecimentos futuros, né? Então é mais importante a gente cuidar com a questão futura do que a linha cronológica passada, principalmente para quem tem, né, isso mais evidente. Normalmente a gente sempre acaba evidenciando que pessoas que realmente possuem um QI mais elevado ou possuem algum tipo de questão de diferença cerebral têm essas ansiedades, angústias e síndrome do pânico mais evidente, né, e mais decorrente no percurso e no longo da vida. E na realidade elas não estão conseguindo controlar esse anacronismo do inconsciente, né? Uma das coisas que eu quero fazer no meu curso, né, é fazer com que tu resista, que tu tenha resistência a essas cargas neuroquímicas enviadas de reflexos posteriores. Assim tu vai conseguir ter mais plenitude na tua vida e vai conseguir saber usar também a teu favor e de estar 2 passos à frente. Porque, como eu falei, estar 2 passos à frente tem benefícios, mas porém também tem malefícios. Como a gente lida com os malefícios então, Rafael? Precisamos criar uma resistência, fazer o choque de gestão, o choque de realidade, para que tu esteja apto a lidar com essas cargas neuroquímicas que estarão fora da materialidade cronológica, certo? Então muitos transtornos psiquiátricos que a gente vê hoje se explicam simplesmente pelo anacronismo
do inconsciente. Simplesmente isso. E eu vou provar futuramente com testes clínicos e provavelmente essa tese vai vir a ganhar o prêmio Nobel. Isso também é uma intuição neste momento. Já que estamos abordando os malefícios e benefícios, eu acredito que seja importante a gente abordar um tema também que seja benéfico, mas ao mesmo tempo também traz seus malefícios, né? Que seriam os superdotados e autodidatas. Certo? Autodidatas, né? O nome já diz, é autodidatas. Como é que funciona o processo dos autodidatas, Rafael? Eu acredito que se tu está acompanhando os vídeos até esse momento, acompanhou o vídeo anterior, tu já tem uma ideia de como uma pessoa vem a aprender algo antes mesmo de aprender, ou ensinar a si própria, né? Como alguns embasam a questão. É simplesmente o inconsciente. Como aquela pessoa vai estar num quadrante futuro que ela já vai ter a dominância daquele aprendizado, o inconsciente consegue condicionar de forma anterior a ela aprender. Entendeu como tudo se explica baseado e ancorado na minha tese? Do anacronismo do inconsciente, desse sentido primitivo que nós temos. Ela explica a síndrome do pânico, né, que é um transtorno fora da questão cronológica, da assimilação material de um perigo, de um risco, mas antes ela já está sentindo e está em desespero, está numa síndrome do pânico, o nome já diz. Mas essa síndrome do pânico, como eu falei, ela pode estar sendo gerada por um filme, por uma mídia, por uma reportagem que arrancou a cabeça, enfim. Então tem que ter essa noção, certo? Mas retornando aqui ao assunto dos autodidatas e superdotados, a gente vê muitos... a criança aprendeu a ler e escrever com 2 anos. Será que já não está claro para ti o que ocorreu? Qual foi o processo que ocorreu? O processo do anacronismo do inconsciente. Né? Eu sei que eu falando assim pode parecer até arrogância pela facilidade que eu tenho de expressar, né? Algo que até então estava oculto para a humanidade, mas é que para mim realmente sempre foi simples. Né? Eu aprendi a ler e escrever com 3 anos de idade. Né? Então eu tentava entender, até que eu cheguei a essa tese. Há alguns anos eu já venho trabalhando nela, né, para poder explicar essa questão que gera todos os transtornos e todos os benefícios das pessoas bem-sucedidas, é isso que explica, das pessoas mal-sucedidas, né, ou com transtornos, é isso que explica, dos superdotados e dos autodidatas, é a minha tese que explica. Então, na realidade, quase todos os quadrantes que têm relação com a mente se explica pela questão da minha tese, onde eu defendo que o inconsciente age de forma anacrônica e atemporal. Certo? Poderia estar entrando agora na questão de como funciona esse procedimento, eu já tenho um embasamento para isso, já consta na minha tese, né? De como é que funciona essa questão do reflexo, é o inconsciente que vai até a frente, ou é lá da frente que se emite um reflexo para trás e capta aqui antes. E essa é uma questão um pouco mais complexa, que eu acredito que tu tenha que ter um nível técnico, né? Tenha que ter um nível culto para conseguir assimilar melhor. Mas com certeza esse vídeo vai ser visto e acessado por doutores e pessoas que são cultas na área, né? Na realidade, dão seguimento a ensinamentos que alguns criaram e eles dão seguimento. A partir de agora, quem sabe isso se atualize e modifique esse quadrante, né? Mas então é isso, pessoal. Eu quero só deixar claro para vocês que é assim que funciona. Ansiedade, reflexo futuro que está condicionando um pressentimento, reações neuroquímicas incompreendidas naquele momento, tempo material. Síndrome do pânico, reflexos geram pressentimentos, pressentimentos geram neuroquímica e ocorre uma reação do corpo, da mente, em um momento material onde não tem uma situação de perigo ou medo. Compreenderam?